Salve pessoal, Eric aqui. Como hoje é dia 31 de outubro, o assunto não poderia ser outro que não a Reforma Protestante, a sua história e os seus desdobramentos aqui no Brasil. Vou restringir este vídeo aqui à nossa realidade, a realidade da Igreja Evangélica Brasileira, exatamente porque o protestantismo é muito vasto, a sua história é muito ampla e complexa, correria o risco de deixar algo de fora. A história da Igreja Evangélica Brasileira começa em 1557, quando uma missão enviada por João Calvino à Porta, na Ilha da Guanabara, e celebra ali o primeiro culto protestante da história do Brasil. É claro que esta missão calvinista, por óbvio, ela teve uma vida curta, afinal de contas a colônia da França não durou muito tempo, logo aquela porção de terra foi retomada pelos portugueses. Mais adiante nós tivemos uma outra experiência, a Igreja Reformada Holandesa, que chegou a contar com 22 igrejas espalhadas pelo Nordeste holandês. Esta experiência chegou a evangelizar índios, houve uma tentativa de tradução da Bíblia para o Tupi-Guarani, porém esta experiência também teve uma vida relativamente breve, afinal de contas aquele território mais tarde foi retomado pelo colonizador português e mais uma vez a Igreja protestante entra em um período de marginalidade. Esta realidade muda apenas no período joanino, quando, por ocasião dos acordos feitos entre o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e o Reino Unido da Inglaterra e Irlanda do Norte, é permitido que se construam igrejas protestantes no Brasil, com algumas condições restritivas. Neste período, o protestantismo que prospera no Brasil é o protestantismo de imigração. Primeiro, com os ingleses. Os ingleses estabelecem uma comunidade relevante no cenário brasileiro da época, sobretudo nas grandes cidades litorâneas. Esta colônia tão proeminente na nossa sociedade chega inclusive a criar os seus cemitérios, os cemitérios protestantes. Isto porque quem não fosse católico não poderia ser sepultado nos cemitérios que pertenciam todos à Igreja Católica Romana. Inclusive, fica aqui uma curiosidade, quem for até o prédio da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aqui em São Paulo, que pertence hoje à USP, verá no pátio da instituição um túmulo. Neste túmulo está sepultado o professor alemão Julius Frank, nascido em 1808, faleceu aqui em São Paulo em 1841. É uma figura muito importante na história daquela instituição, um professor muito querido e um intelectual de grande expressão, que trouxe da Alemanha, das universidades alemãs, uma sociedade secreta que ele recriou aqui no Largo do São Francisco, se chama a Bucha. Esta organização secreta teve como membros figuras ilustres da nossa história, como o Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, Rangel Pestana, Américo de Campos, enfim. Mas esta é outra história. O fato é que o Julius Frank, quando faleceu muito precocemente, em 1841, Julius Frank era um protestante luterano e corria com isso o risco de não ter nenhum local para ser sepultado. Os alunos da instituição e alguns professores decidem então sepultá-lo na universidade, com forma de lhe render uma última homenagem. Então até hoje nós temos ali no Largo do São Francisco o túmulo do alemão Julius Frank, exatamente por esta proibição
da Igreja Católica que não aceitava receber defuntos que não estivessem em comunhão com a Igreja de Roma. Pouco depois nós tivemos um afluxo de imigrantes alemães que colaboraram com a expansão da fé protestante, sobretudo no sul e sudeste. É claro, eles não costumavam evangelizar os nativos brasileiros, mas aquilo criou um ambiente para que anos mais tarde alguns missionários viessem ao Brasil, principalmente missionários americanos e missionários ingleses. E estes propagaram a fé protestante por meio da igreja congregacional, por meio da igreja presbiteriana e das missões batistas que aqui se instalaram. É só a partir da proclamação da República que o Estado brasileiro concede igualdade de direitos aos seus cidadãos, extinguindo aqueles privilégios garantidos pela monarquia à Igreja Católica Romana. A partir dali, já durante a República, nós tivemos missionários de diversos credos, mas junto com eles representantes de uma nova linhagem teológica que é o pentecostalismo. O Brasil recebe os suecos Gunnar Widringen e Daniel Berg, e o italiano Luigi Franciscon. Luigi Franciscon funda a Congregação Cristã no Brasil. Claro que no primeiro momento ela era voltada à colônia italiana aqui estabelecida. Por outro lado, Daniel Berg e Gunnar Widringen se dirigem até o norte do Brasil, mais especificamente Belém do Pará. Por ali evangelizam e fundam o que seria a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a maior denominação do país. Quando o Brasil chega, já na década de 50, 60, há um segundo momento da fé evangélica no Brasil, começa a formar novos centros urbanos, um grande êxodo rural, e estas pessoas se fixam nas grandes cidades, sem grande estrutura social, sem nenhuma assistência por parte do Estado, e a igreja está ali para oferecer abrigo. Justamente por isso, as igrejas evangélicas explodem, sobretudo nas periferias brasileiras, a ponto de que em algumas décadas se criou uma cultura evangélica brasileira. Hoje, os evangélicos consolidam uma posição de maioria cultural e religiosa no Brasil, e isto eventualmente traz os seus desdobramentos, nem todos eles positivos. A igreja brasileira se transforma também em palco para nulidades, para falsos mestres, para lobos devoradores. Isto se nota por meio do neopentecostalismo, do advento da teologia da prosperidade, das muitas heresias manifestas no nosso meio, e sobre o farisaísmo reinante em boa parte dos corações e mentes. É preciso entender o contexto histórico e também o sociológico se quisermos compreender o que é esta quimera chamada Igreja Evangélica Brasileira. É uma igreja que, apesar de hoje pautar o poder político, é também uma igreja dos despossuídos, das maiorias pretas, pardas, das mulheres. Então, a igreja evangélica brasileira, que por um lado se mostra defensora de valores arcaicos e que traduz mazelas da sociedade brasileira, chagas morais, como elitismo, como racismo em alguma medida, esta ligação espúria que a igreja mantém hoje com um governo que de cristão só tem o nome,
Tudo isto representa não só uma preocupação para nós, mas uma das dores, uma das muitas dores do crescimento. Nós temos o desafio de lembrar todos os dias o que moveu o monge alemão Martinho Lutero a fixar na porta da igreja do castelo de Wittenberg aquelas 95 teses demolidoras contra a autoridade eclesiástica de sua época. Caso não tenha assistido ainda, assista um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. É uma pregação do pastor presbiteriano, o reverendo Hernandes Dias Lopes. A ação se dá justamente no dia em que a Reforma Protestante completava 500 anos. Houve então um ato celebrado por várias denominações ali na cidade do Rio de Janeiro. É interessante notar alguns detalhes deste vídeo. Eu chamo a atenção aqui para um que é inescapável. O reverendo Hernandes Dias Lopes elabora o seu sermão a partir do capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante que enquanto o Hernandes Dias Lopes elabora este sermão tão bonito, tão duro em alguns aspectos, mas certamente muito bonito, um argumento sobre as excepcionalidades da igreja, as dificuldades que haveriam de vir sobre a igreja e as ordenanças de Cristo para a igreja, para nós. E é interessante que enquanto o reverendo Hernandes Dias Lopes elabora a sua exposição, ao fundo nós vemos a figura apática do bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor Marcelo Crivella, que estava ali não na condição de sacerdote, mas sim na condição de prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ele parece completamente alheio ao que é dito, como se aquele discurso fosse mais um protocolo qualquer. Recomendo ainda que vocês assistam a pregação do pastor Paulo Borges na Conferência de Jesuscope do ano passado. Eu estive lá e ele argumenta que há algo de muito errado com o cristianismo brasileiro, com a igreja evangélica brasileira, que apesar de ter este tamanho, não conseguiu mudar algumas realidades da nossa sociedade. O Brasil permanece sendo um dos países mais desiguais do mundo, um dos países mais violentos do mundo e um dos países mais injustos do mundo. Isto porque boa parte da nossa igreja, ao invés de impactar o mundo, de ser sal da terra, ela resolveu se temperar com o sabor do mundo e de se enegrecer com as suas trevas. Tanto que nós temos no Brasil figuras como os traficantes evangélicos no Rio de Janeiro, que além de toda a violência, além dos crimes que praticam, ainda espalham medo e terror, invadem terreiros, violam direitos de pessoas que não comungam das suas falsas convicções religiosas. Várias fontes de muita credibilidade apontam para um futuro de secularização das igrejas evangélicas brasileiras e afastamento da fé justamente por conta destes movimentos erráticos que se dão no seio das denominações. Vamos lembrar que muitos pastores nos Estados Unidos emprestaram suas gargantas à injustiça, à segregação racial, à violência. A Ku Klux Klan, por exemplo, é uma construção evangélica americana. Na África do Sul foram os calvinistas, principalmente aqueles ligados à Igreja Reformada, que justificaram o apartheid, um dos maiores crimes praticados contra a humanidade no século XX, sob uma ótica religiosa. Fica como reflexão
uma frase muito curta que o pastor Hernandes Dias Lopes proferiu naquele sermão: a história deve ser a nossa pedagoga, do contrário, será a nossa coveira. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se chegou até aqui e não for inscrito, peço que se inscreva no canal, deixe seu comentário, colabore com esta discussão, siga as nossas redes sociais. Por enquanto é só. Até!